glórias e honras somente ao teu santo nome. Nós queremos dedicar este culto somente a ti, Pai, engrandecer ao Senhor que é digno, Pai, de ser adorado, de ser engrandecido. Pai, sonda os nossos corações, de cada família que está assistindo, de cada irmão, Senhor Deus, que está junto conosco, Pai querido, sonde os corações, conforte os corações, Pai, daqueles que andam ansiosos, amedrontados, Pai querido, daqueles que têm enfrentado alguns desafios, Pai querido, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja, Pai querido, consolando cada coração, e que essa pessoa e que essas famílias tenham, Senhor Deus, a convicção de que o Senhor é o nosso porto seguro, de que o Senhor é a nossa fortaleza, Pai, que nós devemos colocar todos os nossos medos e ansiedades diante do Senhor, Pai. E é isso que nós queremos fazer agora, Pai querido, colocar tudo isso diante de Ti, para que o Senhor cuide, Pai, sonde cada coração, Senhor Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
você confessará. Louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, contudo cá em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará. Louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará. Louvado seja teu nome, teu santo nome. Olá, queridos! Estamos começando mais um culto para honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue a abençoar a sua vida, continue a cuidar de você. Mais uma vez, então, podemos estar adorando o nome do nosso Deus, lembrando das dádivas que Ele tem nos dado. De novo, estamos nesse processo de cultuar a Deus à distância, justamente por causa dessa pandemia que estamos enfrentando. E nesse tempo de pandemia, então, é de suma importância eu e você nos proteger, nós cuidarmos de nós, da nossa saúde e não entrarmos em risco, né, por causa do encontro público, mas não deixamos de ser igreja. Uma das coisas que temos repetido em várias vezes é que a igreja de Cristo, ela não está fechada. O que está fechado é o prédio da igreja, o prédio que está agora não recebendo as pessoas, justamente porque é um tempo de nós protegermos a nossa saúde, de nós estarmos protegendo o outro também, pois nós não sabemos como o nosso corpo irá reagir. Vale aqui as orientações do nosso cuidado conosco, o uso de máscara, o sair só conforme a necessidade, ok? Não é o tempo de nós passearmos ainda, ficar olhando vitrine, sairmos para o necessário. Aqueles, então, que não podem ficar em casa e que têm que sair, têm que estar trabalhando, correndo atrás das coisas, que façam isso também com muito cuidado, com muita responsabilidade, mantendo um distanciamento. Não sei se vocês viram, até no pessoal da música tem uma distância um do outro ali, para evitar, então, essa aproximação, para que não tenhamos risco à nossa saúde. Queridos, eu quero também fazer um apelo a você aí. Você pode estar usando os comentários do vídeo. Hoje nós estamos só no Facebook, depois será colocada a gravação no YouTube. Mas você pode estar mandando nos comentários ou mandando no contato do meu WhatsApp quantos tem aí na sua casa assistindo, né? Para a gente ter uma projeção. Então você digita aí, manda ou comentário no próprio Facebook. Nós estamos aqui entre 3, 2, 5, ok? A ideia é de nós termos uma ideia maior de quantos estão assistindo ao vivo. Eu sei que alguns assistem depois, durante o dia. Tudo bem? Não tem problema nenhum com isso, ok? Vale a pena continuarmos adorando ao nome do Senhor, cultuando a Deus. Eu quero, neste momento, orar, pedir para que Deus continue nos abençoando, que dê tudo certo e que a nossa
vida possa ser transformada, renovada por causa do Evangelho. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo que podemos ter, Pai, como igreja do Senhor. Obrigado pelas vidas que podem ser abençoadas e fortalecidas pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua graça não está limitada a um prédio específico, mas está sendo derramada a todos os homens. Obrigado pela oportunidade que tem nos dado de levar o Evangelho como igreja a outros lugares, a outras casas, a outros corações, para que essas pessoas também sejam transformadas, renovadas pelo Senhor. Também, Senhor Deus, obrigado, porque assim também, mesmo distantes, não estamos distante da Tua palavra, do culto ao Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu acesso a essa tecnologia, nos dá condições para isso, e sabemos que isso é mérito do Senhor para com as nossas vidas. Continua, Pai, a preservar vidas, continua a abençoar a vida também dos irmãos, daqueles, Pai, que estão em outras cidades também, que correm risco por causa do seu trabalho, por causa dos seus afazeres. Esteja protegendo essas vidas, dando sabedoria, cuidado. Pai amado, que esse tempo não seja um tempo de enfraquecimento espiritual, mas seja um tempo de nosso crescimento espiritual, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Vamos estar cantando neste momento, e você aí na sua casa vai estar cantando junto com o irmão Sérgio, a irmã Danila, que são responsáveis pela parte da música. Então vamos estar cantando com eles neste momento. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. a ele a glória, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. ao Senhor a glória, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, pra sempre. Amém. seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos e perante seu Deus hoje estão. Amo mais que a neve,
destas chagas e nos provam o quanto Ele amou. Eis destas chagas Pureza para o mais torpe pecador. pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. sim, de todo pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo Que a neve serei. Alvos mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Amém. Que bom sabermos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Essa graça que não falha, essa graça que tem o poder de nos transformar, essa graça que renova eu e você todo o tempo, essa graça que nos transforma de modo ímpar. E é por isso que nós adoramos o nome do Senhor, é por isso que nós bendizemos a Ele. Que bom que você está participando, que bom que você está conseguindo acompanhar nós aqui nessa transmissão, esse culto, então, que fazemos à distância. Não podemos estar próximos, mas à distância podemos cultuar ao nosso Deus. Hoje nós vamos terminar a segunda parte, então, da notícia da ressurreição de Jesus. Até o final, se você tem algum pedido de oração específico, você pode estar enviando por esse telefone que está aparecendo aqui, o WhatsApp. Você pode deixar um comentário também aí nos comentários da live, então fiquem à vontade. A ideia é que você pode interagir, não tem problema nenhum. Ok? Estou muito feliz e espero que continue dando certo. Nós ainda estamos nesse tempo de nos adaptarmos a essas novas formas, essas ferramentas. Mas o importante é nós cultuarmos a Deus, que é digno do nosso culto, é digno da nossa adoração. Queridos, hoje então nós vamos estar falando sobre o Filho do Homem e essa notícia que chega até os discípulos que Jesus
ressuscitou. Semana passada, então, nós vimos que Maria Madalena acompanha todo o processo, desde a crucificação, tirando o corpo de Jesus da cruz, todas essas coisas, e agora, e aí nós vamos perceber que ela tem influência da religião, tem o problema emocional com ela, mas aí quando ela se encontra com Jesus, então ela consegue ser transformada, curada. E essa notícia, então, segue sendo proclamada. Exatamente, essa notícia da ressurreição de Jesus continua a ser dita. E olha o que diz, então, vamos abrir aqui o texto, o Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo... deixa eu só projetar aqui, eu não estou conseguindo. Aí, pronto. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 9 ao 15. Diz, então, a palavra do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ok, então esse é o texto, palavra do Senhor, para nós, onde nós vamos refletir hoje, né, sobre essa notícia para com os discípulos da ressurreição de Jesus e o fato também de eles não estarem crendo, né, não acreditarem em Jesus, então censurar. A ressurreição de Jesus, a partir então do livro de Marcos, é para atestar Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do homem que veio salvar pecadores. O que nós vamos perceber é que eles só conseguem proclamar essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou dos mortos, após um encontro pessoal com Jesus. Parece, o que nós temos no texto, é que enquanto Jesus apenas fala, eles têm essa dificuldade de compreender essa verdade, de crer, e aí por isso que Jesus vai chamar a atenção deles. A nossa primeira pergunta fica: por que os discípulos não acreditaram quando Maria Madalena, diz o texto, vai até eles e conta que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E diz, então, que eles não acreditaram, diz o verso 11, e estavam chorando e estavam tristes. E aí as nossas suposições é que eles podem não ter acreditado porque era uma mulher. E assim, na cultura judaica, não se levava em conta, não se dava crédito, não se acreditava no testemunho de mulheres nos tribunais judaicos. Mas, ao mesmo tempo, Marcos vai nos ensinar que, no verso 12 e no verso 13, 2 discípulos que estavam no caminho para o campo, e aí nós sabemos que é caminho de Emaús, também viram Jesus e contaram para os discípulos. E aí diz o final do verso 13 que eles não deram crédito ao que os discípulos falaram. Então, assim, não foi porque mulher falou primeiro. Eles não creram porque estavam endurecidos. Estavam agindo com incredulidade. E isso, então, fez com que eles não
cresce na boa nova do Evangelho. Maria Madalena ouve, junto com outras mulheres, do ser vivente ali, com vestes brancas, mas também não acreditam. Então Maria Madalena se encontra com Jesus. Ela é transformada, ela é curada. E aí, então, ela conta para os discípulos. Mas também não acreditam, não dão créditos. Mas aí, Jesus aparece para 2 discípulos quando eles estão no caminho para o campo. Eles, no primeiro momento, não entendem, diz o Evangelho de Lucas, mas quando vê, reconhecem Jesus. E aí, então, eles vão cheios de coragem e contam isso para os outros discípulos. Os outros discípulos não acreditam. E aí, depois Jesus aparece para os discípulos, mas não está Tomé. Aí Tomé diz, não, eu não acredito, eu preciso tocar para ver se é ele mesmo, porque eu sei que ele morreu, eu sei que ele foi sepultado. Então nós temos isso. Discípulos aqui de Jesus, parece que Marcos, ele deixa bem claro por que Jesus chamou a atenção. Desde o capítulo 15, nós vamos perceber um anonimato dos discípulos. Os discípulos desaparecendo da história. Né? No jardim do Getsemane, os discípulos fogem. No Calvário não tem nenhum discípulo, exceto João, está ali. Quando nós vamos, então, quando pedem o corpo de Jesus, reivindicam o corpo de Jesus no Calvário, lá na cruz, os discípulos não aparecem na narração de Marcos. Na narração de Marcos não aparecem os discípulos acompanhando o sepultamento de Jesus, apenas Maria Madalena viu onde colocaram o corpo. Então nós vamos ver que esses discípulos foram afetados diretamente com aquilo ali e somente o encontro pessoal com Jesus para reverter aquela situação. Somente o encontro com Jesus. E aí, então, eles começam a se lamentar, diz o verso 11, né? Verso 10. E partindo ela, foi anunciar àqueles, e aí está falando dos discípulos, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Então eles estavam a lamentar pelo que estava vivo, como se ele estivesse morto. Então, é isso que nós vamos ver, esse comportamento dos discípulos, que Jesus, lá no verso 14, vai chamar de incredulidade, dureza de coração. Jesus dá nome para isso que está acontecendo. Eu quero abordar essa noite a conclusão, então, da notícia da ressurreição do Filho do Homem. 2 pontos. Semana passada, então, vimos a ênfase que Marcos dá em Maria Madalena. Hoje nós vamos ver agora como essa notícia, após o encontro com Maria Madalena, de Maria Madalena então conseguir receber uma coragem, uma transformação e falar então para os discípulos o que isso acontece. Primeira coisa é que a ressurreição de Jesus, ela também parte de um encontro pessoal com Jesus. Ela é um convite a experimentar a pessoa de Cristo. Ou seja, o que nós vamos ver é que Marcos, que possivelmente está escrevendo, sendo aconselhado por Pedro, então, de acordo com a tradição, Marcos não foi um discípulo de Jesus, mas anda com a igreja, se converte, acompanha, então, algumas viagens missionárias. Então, como ele consegue material para escrever? Obviamente que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida, o seu coração. Mas a fonte dele, possivelmente, seja Pedro. E aí, por isso que vai dizer, né, que quando fala para Maria Madalena, lá no verso, deixa eu encontrar aqui, no verso 7 do capítulo 16 de Marcos, vai dizer, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Então, de acordo então, com a tradição, acredita-se que Pedro deve ter dado algumas informações para que Marcos, então, escrevesse o Evangelho. Então, a primeira coisa é isso. A ressurreição de Jesus não é apenas uma mensagem a ser ouvida, mas um encontro pessoal com Jesus. E é isso que Marcos vai demonstrar. Pessoas ouviram e não creram.
não fizeram nada, as mulheres ficaram entristecidas, os homens, de acordo com o Evangelho de Mateus, vão duvidar e vão ir até o túmulo, os homens que estão a caminho do campo, eles também não entendem, de acordo com Lucas, eles começam a não entender, depois entendem, dizem, olha como o nosso coração se aqueceu quando Jesus estava falando conosco. Depois nós vamos ver também Jesus aparecendo no mar da Galileia, lá onde os discípulos estão fazendo uma pescaria. Jesus então chama eles e eles reconhecem Jesus. Nós temos também o episódio com aparecendo entre os discípulos, e parece que só reconhece depois que Jesus tem algumas ações ali em quebrar o pão e coisa e tal, e aí Tomé não está naquela reunião, e aí Jesus aparece para eles. Então, quando os homens se tornam insensíveis à palavra anunciada do Evangelho, nós temos o risco de fazer com que o nosso coração se torne um solo fértil para incredulidade e dureza de coração. Incredulidade é exatamente isso que Jesus aponta lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que é o que está no coração daqueles líderes. E essa incredulidade impede eles de crer em Jesus e fazem também com que eles querem a morte de Jesus. Então a incredulidade, a dureza de coração é algo perigoso para a minha e para a sua vida espiritual. Então, quando nós nos tornamos insensíveis para a boa nova do Evangelho, aqui no caso, Maria Madalena, os discípulos no primeiro momento, eles tornam-se um coração fértil para a dureza. Então, o homem, quando ignora a mensagem do Evangelho, as boas novas, ele fica mais distante da graça de Deus. E quando um coração, uma vida está distante da graça de Deus, nós não experimentamos a vida eterna, não experimentamos o perdão de Deus e começamos então a continuar a viver guiados pelo pecado, pela mancha do pecado em nós, pela culpa, influenciados também pelo mundo, influenciados pelo príncipe desse mundo que influencia o curso da humanidade. Curso aqui, não estamos falando de faculdade, alguma coisa, mas curso é a ideia de um rio sendo conduzido de acordo então com Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante. Jesus, então, parece, o texto mostra que ele reconhece que era difícil para aqueles discípulos crer nele. E é por isso, então, que Jesus se apresenta a Maria Madalena, se apresenta aos discípulos que estão a caminho do campo, se apresenta para os seus discípulos sem a presença de Tomé, depois com a presença de Tomé, e aí quando ele aparece, e depois vai aparecer para mais de 500 pessoas, nós vamos ver isso semana que vem, essas pessoas são transformadas, elas são animadas na fé, mas elas têm um encontro pessoal com Jesus. Elas não apenas ouviram. Quando elas ouviram, elas falharam, porque elas foram insensíveis à mensagem, que Jesus já havia deixado bem claro o que iria acontecer com ela. Mas então, quando se torna insensível, você se torna um solo fértil para se distanciar do Evangelho. Mas Jesus, para resolver esse problema, vai até o encontro dos seus discípulos e anima, transforma a vida desses homens. Então perceba que esse período moderno que nós vivemos hoje, de às vezes perceber, mas a gente prega, as pessoas não querem ouvir, e eu já falei, evangelizei, já falei de Jesus. Não, mas isso não é algo de agora, não é algo só do tempo moderno. Os discípulos passaram por essa insensibilidade, essa surdez espiritual de não querer ouvir o Evangelho, a boa nova do Evangelho. Então não tem algo novo, de não dar crédito à mensagem do Evangelho. Mas então, vale lembrar por que Marcos escreve. Marcos escreve para que eu e você não venhamos a ter esse comportamento. Então, o que Marcos espera de nós? Que nós venhamos a ouvir o Evangelho e a partir de ouvir o Evangelho, nós possamos ter esse encontro pessoal com Jesus. Então alguém fala do Evangelho para nós, e aí eu abro o meu coração para aquela mensagem, eu deposito fé naquela mensagem, e aí então eu recebo também, vindo dos méritos do Senhor, a fé para crer em Jesus. E aí nós temos inúmeros testemunhos de pessoas, da conversão de alguém que estava passando por problema, e aí ouviu alguém falando de Jesus, e aí sentiu o peso dos seus pecados e a culpa, e correu para Jesus.
né? Então a gente percebe isso nas histórias de conversões. Existem outras histórias mais mirabolantes, alguém que escaparam de um acidente, de uma possibilidade de morte, e aí então creram, viram a mão de Deus cuidando deles. Veja o apóstolo Paulo, ele antes ouvia da notícia de Jesus ter ressuscitado dos mortos, mas ele entendia que isso era uma ameaça para o judaísmo. Então ele persegue a igreja. Então um dia, quando ele está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, né? Diz que ele cai. Alguns vão dizer que Paulo ou Saulo, né? Os nomes são intercambiados, um nome hebraico e outro nome romano, diz que caiu do cavalo. Não, o texto não diz que ele estava a cavalo. Pode ser que ele esteja a cavalo, não, podia estar numa carruagem, né? Mas diz que ele cai com uma luz, e aí a voz aparece: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então Paulo ali, né, vai ficar cego por um período, vai ser levado a um lugar na casa, e lá então o Ananias vai lá, vai orar por Paulo. Paulo então vai ser transformado num discípulo de Jesus, vai ser acompanhado por Barnabé, vai passar um tempo na Antioquia, e depois no capítulo 13 do Evangelho de Atos vai ser enviado pela igreja, não por conta própria, para a pregação do Evangelho em outros lugares, e isso é importante para nós. Agora a pergunta é: você lembra o dia que você se encontrou por Jesus por fé? Porque nós não vemos Jesus como esses discípulos viram, como Maria Madalena viu. Nós não temos essa experiência de poder, então, tocar as mãos furadas e o lado rasgado de Jesus, que Tomé nem chega a tocar, né? Mas nós não temos isso. Mas por fé, o Espírito Santo nos convence dessa verdade, transforma o nosso coração, e nós entendemos que aquilo é verdade e que a nossa única solução é entregar a vida para Cristo. Grandes pregadores antigos da igreja passaram por experiências assim, que sentiram o peso dos seus pecados e não sentiu alívio deles. Martinho Lutero é um deles, e fazia os seus rituais, mas sentia o peso, mais pecado sobre ele, e um dia ele encontra então o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, diz que a justiça de Deus é por fé, porque o justo viverá pela fé. E ali então ele se converte, ele vira, ele entende, ele tem um encontro com Jesus lendo a Sagrada Escritura. Mas perceba, ele não estava insensível ao Evangelho. Então o encontro pessoal vai ter, porque tem pessoas, nós temos exemplos, às vezes dentro da própria comunidade, de pessoas que já tinham ouvido, aí depois de um tempo voltarem, e a gente percebe, é outra pessoa, agora ouve, agora ora, agora quer conhecer Jesus, quer se firmar no tempo, mas então antes ela teve o processo de alguém entregando o Evangelho, levando o Evangelho, a história de Jesus. Você lembra quando isso aconteceu com você? Se você não fez isso, o meu desafio é o mesmo. Abrace a fé em Cristo Jesus e seja salvo. Não deixe isso para fazer amanhã, faça agora. Você está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho num tempo de pandemia. Você possivelmente, às vezes, nunca foi em um prédio de igreja, não gosta, acha que um monte de coisa que acontece lá é errado, e agora o Evangelho está sendo levado até você de graça. Você não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa sair da sua casa, gastar com combustível, e alguém compartilha essa mensagem com você porque quer que você ouça do Evangelho, quer que você seja transformado pelo Evangelho. E não só essa pessoa, mas Deus quer que isso aconteça na sua vida. Ele quer que você seja transformado pela graça do Senhor, porque é desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento. E por isso que o Evangelho é pregado por todos, né? Sem fazer diferença entre pessoas. Então hoje é o dia, se você não creu em Jesus, não tem certeza da vida eterna, você está em uma comunidade, mas não é crente, então hoje é o dia de você receber essa graça especial. Não é a graça comum, que é para todos os homens, mas a graça especial de se tornar um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Assuma um compromisso com Jesus, tenha
esse encontro com Cristo e receba a vida que Cristo pode lhe dar. Não deixe para depois. Jesus sabe das suas lutas, sabe dos teus medos, das suas aflições, das suas limitações, como sabia dos seus discípulos. E por reconhecer a dificuldade deles em crer nos testemunhos, ele se apresenta aos seus discípulos. Ele faz isso hoje também. Às vezes, essa dificuldade, eu fico imaginando como foi para essa mulher contar, então, para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Que situação, queridos, que situação para eles passarem por isso, mas, mesmo assim, Jesus aparece. E aí agora eles são transformados, porque agora eles não só ouviram, mas se encontraram com esse Salvador. E como são esses encontros? Vale lembrar, os encontros às vezes é pelo fato de eu sentir o peso do pecado, porque tem pessoas, queridos, que não se sentem pecadores. Não, eu sou um cara bom, eu faço as coisas certas, eu obedeço, eu nunca matei, nunca roubei. Então você vê aquela resistência. Ou eles dizem, não, vou fazer agora, não estou preparado, né? Não estou preparado, eu já entendeu, concorda, mas usa esse artigo, não estou preparado para fazer isso agora. Não deixe para depois, faça isso hoje. E outra coisa, né? Nós vamos entender que acontece com Maria Madalena, acontece com os discípulos que estão a caminho do campo, é que quando eu e você encontramos Jesus, nós compartilhamos isso com outras pessoas, que é o segundo ponto. Então, sobre a notícia da ressurreição de Jesus, a primeira coisa é que ela não é apenas algo para ser ouvido, mas algo para ser experimentado. Experimentar Jesus diariamente em nós. Jesus ser forjado em nós. Nós temos um encontro com a pessoa de Jesus, que está à direita de Deus, mas pelo Espírito Santo nós entendemos e por fé, de acordo com o livro de Efésios, vem e habita em nossos corações. A ressurreição de Cristo é uma coisa que precisa ser pregada. Então agora eu estou falando com você que já é cristão, que você já tem tempo de igreja, seja alguns minutos agora, ou já alguns anos, 80 anos andando com Jesus. Então agora é para você, né? Agora você precisa entender a ideia do pregar o evangelho. Essa palavra, a ideia de pregar, essa palavra pregar, aparece no evangelho de Marcos 9 vezes. A palavra no grego ali, pregar. Só para chamar a minha sua atenção, tanto no evangelho de Mateus quanto de Lucas, isso aparece 6 vezes. Então, Marcos faz questão de dizer, olha, essa é a pregação. O início do evangelho de Marcos já diz, né, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, Marcos, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a pregação de Marcos. Ele está falando de como começou as boas novas de Cristo, aquele que é o Filho de Deus, o Filho do homem. Ele já fala lá no verso 14 que Jesus pregava. Verso 14 vai dizer assim, depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Também fala lá no capítulo 3, verso 14, que Jesus chamou os seus discípulos para eles pregarem. Lá no capítulo 6, ainda também no verso 12 do Evangelho de Marcos, diz que Jesus envia os seus discípulos para pregar. Então veja bem, Jesus prega, Jesus chama homens e mulheres para pregar. Jesus também envia eles para pregar. E lá no verso 15 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, também diz, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho, as boas novas a toda a criatura. Então, a pregação sobre a ressurreição de Jesus é importante. Mesmo que temos pessoas, como vimos no ponto anterior, endurecidas, insensíveis, incrédulos, mas isso não desautoriza eu e você de pregarmos. A pregação continua sendo uma tarefa de
todo cristão. Não é apenas para aqueles que se dizem que foram ungidos, que foram chamados, mas é para todos. Aqui a mulher não era pastora. A mulher aqui não era um dos discípulos dos 12 chamados. Era uma que acompanhava, ajudava servindo os alimentos, como diz no capítulo 15, a partir do verso 30. Então, ela é uma mulher e ela foi a primeira a pregar. Não foi os homens, não foi Pedro, não foi os discípulos, não foi Mateus, não foi João. Foi uma mulher, Maria Madalena, aquela que vivia uma vida oprimida por espíritos imundos, convidados pelo Senhor para pregar, falar para os discípulos do Evangelho, da graça do Senhor. E eu e você também temos essa responsabilidade de pregar. E você tem sido um pregador? Veja, é através da pregação. Veja, olha a importância. Por isso que Marcos já está falando o princípio do Evangelho, para que eu e você não venhamos a ter o comportamento dos discípulos. E nós possamos, ao ouvir o Evangelho, crer e já nos tornarmos um pregador, aquele que fala das boas novas. Não está dizendo que é para nós fazer grego, não é para fazer nosso seminário, não está falando isso o texto. O texto está falando, vão por todo mundo, em todas as nações, e preguem o Evangelho. Não é para pregar outras coisas. Veja bem, Jesus faz curas, né? O Evangelho de Marcos vai dizer Jesus nunca para, Jesus está fazendo um sinal, está dando ensinamento, está libertando a pessoa de demônio, está libertando a pessoa da morte, está libertando a pessoa de uma enfermidade, está ressuscitando pessoas. Jesus não para. Mas o principal foco, missão de Jesus é o Evangelho. É revelar o reino de Deus. E isso acontece por palavras. É pela palavra e sinais que comprovam a veracidade. Vidas transformadas, né? As vidas que foram alcançadas. Lembra lá da parábola do semeador? Ela foi pregada, foi semeada. E aí, conforme as pessoas preparam os seus corações, elas então são transformadas. Sinais acontecem, né? Sinais demonstram a veracidade também. Mas perceba que o Evangelho ele é oferecido livremente para todas as pessoas. Homem, mulher, é para todas as criaturas, todo mundo, todas as nações devem, precisam, são dignas de ouvir o Evangelho da salvação. Nós temos hoje as igrejas perseguidas na Ásia, nos continentes, então, países fechados para o Evangelho, onde pessoas morrem, onde pessoas são presas, queridos, por conterem uma Bíblia. Já é difícil ter uma Bíblia, se eles são pegos com Bíblia, eles são presos, levados para a prisão. Não é porque eles estavam fazendo alguma coisa mal para o outro, mas porque estavam em posses de uma Bíblia. E na maioria das vezes essas pessoas nem conseguem ter uma Bíblia completa, tem fragmentos da Bíblia, porque é difícil de conseguir. Quando conseguem, eles acabam então tendo essa ideia de ficar entre os pedaços, porque é mais difícil ter inteiro. Uma coisa que é interessante, queridos, é que quando eu e você pregamos, nós cumprimos aquilo que está lá em Mateus, que é uma citação do Antigo, em Mateus não, em Romanos 10, 21, que é uma citação do Antigo Testamento. Quando eu e você pregamos, porque lá no capítulo 10, de Romanos vai dizer, né, vai citando Isaías, quem é que ouviu a nossa pregação, né? E lá em Isaías ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Mesmo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas lá no tempo de Isaías não ouviram. Paulo, então, busca esse texto e cita lá no capítulo 10 do livro de Romanos. Mas quando nós pregamos, vai cumprir também aquilo que está escrito. Diz o Senhor, capítulo 10, verso 21. Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, quando eu e você pregamos, os outros não têm desculpas por não crer. Então, ou eles endureceram o coração, ou falta esse encontro pessoal com Jesus, de receber essa fé, para ter a fé salvífica. Então, falta isso, mas a mão de Deus estava estendida. Aqui, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, essa mão de Deus era a mão de Cristo furada. As mãos da reconciliação. E esse é o fantástico da graça de Deus, da compaixão de Cristo, mesmo com esses homens que andaram com Jesus, dormiram com Jesus,
viram situações todas, eles não creem e Jesus não desiste deles. Jesus vai até eles e faz deles pregadores, homens que falam da graça, da fé em Cristo Jesus para a salvação e se tornam embaixadores, ok? Esse é o nosso desafio, então, de nos relacionar com outras pessoas para falar deste evangelho. Nós não falamos desse evangelho, nós falhamos, nós erramos, nós trupicamos, ok? Então nós devemos falar do evangelho, nós devemos pregar, falar das boas novas, da salvação em Cristo Jesus. E agora é o tempo oportuno. As pessoas estão com medo, as pessoas estão receosas, as pessoas às vezes estão buscando uma esperança, um ânimo, e aí você vem com um negócio que é verdadeiro. De novo, o evangelho não é uma mensagem de vingança, né? Vou me vingar agora. O evangelho é a boa notícia oferecida livremente a todos os homens. Então hoje nós não podemos estar nos prédios. Então, de repente, você tinha o hábito, né, você não gostava de pregar, e você então levava a pessoa até a igreja. É uma dificuldade levar a pessoa até o prédio da igreja, que as pessoas às vezes não querem. Ou às vezes nós achávamos que tinha que fazer campanha, um monte de coisa, fazer shows, e aí as pessoas se converterem. Não, é a pregação. Tá, pesquisas, né, já demonstram que a maioria das pessoas que fazem parte de uma comunidade chegaram àquela comunidade e à fé em Cristo por causa de um amigo. E, queridos, nós temos essa tendência de terceirizar. Os discípulos que têm que fazer, né? Os pastores, os líderes, os missionários. Mas, infelizmente, são as pessoas mais limitadas que temos. Vamos pensar. A minha lista de amigos que eu tenho, né, que eu mando os vídeos, a grande maioria já é cristão. Eu tenho poucos amigos, tem alguns que recebem, alguns temos um retorno, outros não, mas não creram. Agora, quantos amigos você tem e que eles podem ouvir o evangelho da sua boca? Essa semana eu ouvi de uma pessoa que entendeu que tem que pregar, que tem que falar do evangelho a outras pessoas, e aí estava falando para seus colegas de trabalho, e do que ele imaginou que não queria ouvir, se interessou. E agora, então, ele está nesse processo de explicar o evangelho, o desejo do coração dele, que essa pessoa venha se converter, aceitar Jesus, e mudar de vida e ser salvo. Então, mas pela pregação. A gente fala e aí o poder de Deus acontece. As pessoas irão conhecer o amor de Cristo através da tua pregação. Então, quando falam para nós, pregue, e se necessário use palavras, não é bíblico. Nós temos que usar palavras. Claro que pregamos com ações. A Bíblia nos ensina sobre isso, a importância das nossas ações, dos frutos que nós temos por causa do Espírito Santo em nós. Mas é por falar, às vezes as pessoas não sabem, né? A gente percebe agora ainda por que as pessoas ainda estão falando de usar máscara. Nós já estamos, só aqui na nossa cidade de Parapuã, nós estamos desde dia 17 de março, se eu não me engano, sem os encontros públicos, desde dia 17 de março. E aí começou aquele processo de usar máscara, não usar máscara, mas hoje, no nosso município, no nosso estado ainda, aqui em São Paulo, teve que criar uma multa para o pessoal usar máscara. Porque o pessoal ouve ou não ouviu ainda, e tem repetição, lava a mão, mantém a distância, não abraça, não beija perto, porque o pessoal... Então tem que repetir. Imagina, se essas coisas que é sobrevivência, né? As pessoas não ouviram ainda, não conseguiram entender a seriedade, imagina o evangelho. Por outro lado, tem aqueles que também estão entrando em pânico por causa dessa pandemia. Estão entrando em parafuso, né? E estão perdendo a fé por causa dessa pandemia. Não, nós temos que nos cuidar, mas cremos na boa mão de Deus, que cuida de nós, nos protege, nos abençoa, dá vigor para o nosso corpo também, caso venha pegar essa enfermidade, principalmente então aqueles que estão sendo expostos por causa do seu trabalho, por causa que tem que estar fora da sua cidade. Então, pessoas irão conhecer o amor de Cristo através da tua pregação. Você foi constituído por Deus para ser um embaixador. Quando a gente vai para o livro de Atos, não era só os apóstolos que pregavam. Quando a igreja é perseguida ali, após a morte de Estevão, Filipe vai para Samaria e prega.
né? Ele explica o evangelho. O Estevão, na sua morte, antes de ser morto, por que ele é morto? Porque ele está pregando. Ele não era apóstolo, ele não era pastor, era diácono, que ajudava a distribuir cesta básica na época. E ele está pregando. E pessoas, então, lhes matam, então, a pedrada, mas também pessoas ouvem do evangelho ali. O próprio livro de Atos vai dizer que Saulo estava assistindo tudo aquilo ali, concordando com a forma de julgamento contra Estevão. Depois, o Filipe, que está em Samaria, ele é enviado até uma estrada deserta e ele encontra uma pessoa. E por que o Espírito envia ele até lá? Para pregar. O camarada está dentro da carruagem, lendo o profeta Isaías. E ele, metido, né? Vai lá e pergunta, você está entendendo aí o que você está lendo? E aí o cara já dá uma bordoada de volta, né? Já tipo, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Eu não sou mágico, né? Então nós vamos perceber a importância da pregação do Evangelho. Quando nós ouvimos e cremos, nós recebemos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo. Então, nós temos o dever. Jesus chama a nossa atenção para a mensagem e ministério. Então, nós temos uma mensagem que nós temos que ouvir e crer, dar crédito a ela. E nós temos um ministério a desenvolver. Qual a mensagem que nós temos que ouvir? É que Cristo é maior. Ele venceu o pecado. Ele quebrou o poder de Satanás. Ele trouxe libertação para aqueles que estavam cativos. Maria Madalena, um exemplo, era atormentada por 7 demônios. Foi libertada por Cristo. Outras pessoas enfrentaram outras enfermidades. Às vezes um acidente, às vezes uma doença que se estendia por muito tempo, e Jesus libertou. Então essa é a mensagem que nós temos que ouvir. Jesus é o Filho de Deus. Ou na nossa série, Jesus é o Filho do Homem. Então nós temos que ouvir o Evangelho. Não adianta, eu já sou crente, eu já li toda a Bíblia, eu já li o Evangelho. Não, eu tenho que ouvir o Evangelho. Eu tenho que ouvir boas pregações, eu tenho que ler a minha Bíblia, fazer as minhas anotações, as minhas meditações. Eu preciso ouvir. Lembra, os discípulos não quiseram ouvir. Então hoje, de novo, se você deixar de ouvir o Evangelho, de ler a tua Bíblia, você corre o risco de deixar o seu coração fértil para a incredulidade e para a dureza de coração. Então, Jesus deixou para nós uma mensagem que precisa ser ouvida. Primeiramente, essa mensagem é para a tua vida agora. Por isso que você está enfrentando. Essa é a mensagem que Cristo ressuscitou dos mortos e que nada é mais poderoso do que Ele vence tudo e qualquer situação. E se Ele está do nosso lado, nós podemos ser filhos de Deus. E aí o texto de Romanos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a pandemia é capaz de nos destruir. Agora, ao mesmo tempo, o texto diz que nós temos que anunciar isso a toda a humanidade. Vocês percebam que a primeira missionária, primeiro a proclamar, não foi os discípulos, foi uma mulher que foi transformada pelo Evangelho. E eu e você, como provas da transformação do Evangelho, de mortos espiritualmente para vivos em Cristo, temos que pregar. De pessoas que eram filhos de Satanás, nos tornamos filhos de Deus por adoção, devemos pregar. Pessoas que nasceram de novo, devem pregar. E aí você tem os exemplos de como nós pregamos. Nós falamos de Jesus, buscamos entender o Evangelho para as pessoas compreenderem, tem as ilustrações, tem os objetos que nós usamos, mas a ideia é para entender a mensagem. Qual é a mensagem? Deus criou todas as coisas perfeitas. Veio o pecado, destruiu a espiritualidade do homem, tornou o homem inimigo de Deus, mas Deus providenciou um Salvador, Jesus Cristo, que veio até nós. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é que tira o pecado do mundo, ele que perdoa os nossos pecados, ele que nos dá paz com Deus, ele que nos faz ter um relacionamento com Deus. De acordo com Hebreus, é ele que abre o lugar santo do santo para eu e você entrarmos ousadamente diante de Deus. E mais, um dia ele voltará para restaurar os seus de uma vez por todas. Esse é o Evangelho, é a boa nova do Evangelho.
Deus criou todas as coisas perfeitas, o pecado, Satanás destrói, então, nós espiritualmente, traz sofrimento para nós fisicamente e emocionalmente, mas Deus resolve isso em Cristo Jesus. Já desde a de Apocalipse diz, né, que Jesus, desde antes da fundação do mundo, já estava sendo o Cordeiro de Deus. E um dia ele vai voltar, e nós aguardamos, seja após essa pandemia, seja com o início da pandemia, com outros problemas, Jesus irá voltar para nos salvar, para cuidar de nós. Eu quero orar com você e depois nós vamos notificar alguns apontamentos que a gente fez aqui de quem está assistindo. Vamos orar então? Glorioso Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado. Abençoa, Pai, que cada um de nós possa estar ouvindo o Evangelho nesse tempo. E que esse Evangelho venha dar esperança, venha lançar fora o medo, o pânico, e que faça nós nos sermos sóbrios na fé, como nós trabalhamos, como cuidamos da nossa família, como cuidamos da nossa saúde. Sabemos, Pai, que tudo está debaixo do teu controle absoluto e que não vai cair algo sobre nós que não sejamos capazes de suportar. Não queremos, Pai, trazer doenças para nós mesmos. Então, Pai, queremos cuidar da nossa saúde, cuidar daqueles que estão perto de nós, e ajudar na conscientização daqueles que ainda não compreenderam como deve se comportar nesse tempo, para que eles possam entender e possam também serem transformados. Também, Senhor Deus, pedimos para aqueles que estão ouvindo o Evangelho agora pela primeira vez, ou estão entendendo o Evangelho, a importância de crer em Cristo, de dar atenção à mensagem de Jesus, que eles possam ter um encontro com o Teu Filho amado. Teu Filho amado se apresente por fé a eles e mostre o perdão, a compaixão, a graça, assim como mudou essas pessoas aqui que foram insensíveis, mas que o Senhor Jesus foi até eles e deu uma experiência com eles. E essa experiência, então, resultou em coragem e ânimo. Não foi uma experiência de ver sobrenatural, não foi uma experiência de ter orações respondidas, mas a experiência de ter a firme certeza em seus corações que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Isso aconteça na vida daqueles que ainda não creram. E, Pai, que todos que já creram possamos assumir a nossa responsabilidade de ser um pregador do Teu Evangelho. Aquelas pessoas mais importantes que possamos considerar, mas também aqueles que nós consideramos mais simples, mas que possam ouvir da nossa boca sobre a graça salvífica de Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo também que o Senhor abençoe aqueles que estão passando pela enfermidade, seja as diversas, né? Seja por causa dessa pandemia ou outras coisas. Nós pedimos a Tua presença, Deus, nos hospitais nesse momento, ajudando essas pessoas, fortalecendo o metabolismo, abençoando os medicamentos, os tratamentos que estão recebendo. Abençoa também, Senhor Deus, mais uma vez a Vanessa. Não sabemos onde se fez a cirurgia, mas que dê tudo certo para a honra e glória do Teu nome. Obrigado que o Senhor preservou a vida dela naquele acidente, mas pedimos que o Senhor continue a sustentar ela, cuidar, e ela possa crer também no Senhor e transformar a sua vida e a sua casa. Também, Senhor Deus, pedimos pelos enlutados. Infelizmente, Pai, tem ainda número de pessoas perdendo a vida, perdendo seus familiares, amigos e conhecidos por causa dessa pandemia e de outras. E sabemos que neste momento, Pai, somente o Teu Santo Espírito para trazer vigor, paz para essas pessoas que lidam então com a perda de alguém que eles amam. Então, abençoa, esteja presente nesse momento com cada um deles. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos estar mandando aqui os abraços. Eu vou estar lendo aqui, nós separamos num papelzinho. E parece que hoje deu tudo certo, né? Não caiu a conexão, deu certo. Então, quero mandar um abraço, então, para Maria José Cavichio, tá? Então, obrigado pela tua participação. Para a Geni, junto com o seu Antônio. Para a Marineus, aqui da nossa cidade também. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar nos acompanhando. Para o Jaqueline, lá de Ibirubá. Para a Mariana Araújo. Para a Ivani, junto com o Sérgio. Para o Maurício, junto com a Tânia, a Tamira. Também a Letícia, o Fabiano, o Murilo, a Lívia também. A Débora, o Maicon. A Mara Lima também, Deus abençoa. A Mariana, Deus abençoe, né? A Mariana,
Biano, Deus abençoe. Vamos ver, a dona Nair Martelo, também o Roberto, né? Também Deus abençoe. Vamos ver se eu consigo ler aqui. O Antônio Cláudio Baldassi. Eu sou ruim de ler aqui. A Giovana Piccolo também, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela tua participação. Vamos ver aqui, o Claudino Asper, tá bom? A Gini, como já falei. A Rosiane. A Stephanie, né? Não, Nemias, lá de Pelotas. Nemias, saudade aí, Deus abençoe a sua vida. O Anderson, a Ligiane também, a Dona Neuza, obrigado. A Marli, o total aqui, a Vera. É a Vera com o seu Álvaro também, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por também estar acompanhando nós, Deus abençoe. São lá do Fragata, lá da cidade de Pelotas, né, o bairro lá da igreja, né, da igreja de Fragata. Deus abençoe a vida de vocês aí ricamente. Vamos ver o total então aqui. A Dani fez um cálculo ali. Quanto deu o número aqui? Fala para nós aí. Fez o pessoal falar quantos tinha, né? Em torno de 35. Então deu umas 35 pessoas. Por que é importante agora assim, queridos? Porque eu não tenho mais, como mudou a plataforma aqui do Face, antes aparecia quem estava assistindo ali, então tinha um número e coisa e tal. Agora não aparece, só vai aparecer se você comentar. E aí também, às vezes, na casa tem mais de uma pessoa. Então eu fiquei bem feliz que você conseguiu, então, compartilhar os números de pessoas. Eu fico muito feliz, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, cuide de você durante essa semana. Você pode estar fazendo os seus pedidos de orações por esse contato aqui do WhatsApp. Você está acompanhando aqui na tela, né? Então aqui bem em cima, tá bom? Você pode estar fazendo seus pedidos de orações. É por esse telefone também que nós, na terça-feira, nós fazemos um bate-papo ali, algo curto assim, então você é convidado, participe ali pelo Google Meet, tá? Então você quer participar, quer saber como é que é? Solicita por esse telefone aqui. E também no sábado nós realizamos o estudo bíblico, tá bom? E também é por esse contato aqui que você entra na sala. Então, se você quer, você precisa então mandar um oi aí se você não está recebendo um link, tá bom? Então, eu desafio você a estar participando disso, né? Também tendo esse tempo de cuidado, de estudo, né? Mesmo que a gente está passando pela pandemia, não significa que não temos mais como adorar a Deus, tá bom? Muito obrigado, Deus lhes abençoe e continue a cuidar da vida de vocês. Continue a abençoar a vida de vocês, continue a cuidar e que Deus possa logo, logo resolver toda essa situação para honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe e até a próxima. Tua casa, eu só quero viver em tua presença. Vale mais um dia em teus átrios do que mil noutro lugar. Vestes de louvor, brados de alegria, lábios de adoração ao Senhor, gestos de gratidão ao Senhor, palavras de amor, olhares de esperança, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor. Você pode cantar comigo assim, olha. Eu só quero estar em tua casa, eu só quero viver em tua presença. Vale mais um dia em teus atos do que mil noutro lugar. Vê se você concorda comigo, olha. Vestes de louvor, brados de alegria, gestos de adoração ao Senhor,
lábios de gratidão ao Senhor, palavras de amor, olhares de esperança, gestos de adoração ao Senhor,